Que alegria estarmos de volta com o nosso olhar bíblico, sempre olhando coisas cotidianas, aplicando a Bíblia. Ano passado vimos sobre as doenças emocionais, as questões emocionais e uma visão bíblica para isto. Nesta temporada, neste momento, vamos ver um pouquinho sobre os milagres. Existem milagres modernos nos dias de hoje? Nós lembramos muito dos milagres bíblicos. Moisés sendo usado por Deus para abrir o Mar Vermelho, Jonas sendo jogado dentro, caindo na barriga de um grande peixe, e lá o milagre grandioso é o sistema digestivo do peixe parou para que Jonas ficasse lá dentro. Quando nós viemos para o templo bíblico, Pedro, à porta do templo, diz para o paralítico: levanta-te e anda. E Paulo, na estrada de Damasco, quando ele caiu, o milagre da conversão. Hoje, nós teremos também o milagre da conversão de um jogador de futebol para ser ministro do Senhor. Pastor Bruno Scheffel vai estar conosco hoje. Antes do nosso início, vamos à vinheta. Pastor Bruno Scheffel, meu amigo, é Scheffel? Scheffer. Isso. Scheffer, meu amigo de muito tempo, né? Quantos anos? Uns 25 anos, pelo menos. 25 anos. Na realidade, você ficou me conhecendo antes de me conhecer. É verdade. Ouviu falar de mim, mas a gente fala depois, não é? Pastor Bruno, sim. Quer dizer que você foi jogador de futebol. Você sabe que eu fiz com o pastor Pedro, que também tinha sido jogador de futebol profissional, e eu falei uma coisa para ele que eu vou falar para ti também. Sim. Eu acho que eu também tenho nível tive nível para ser jogador de futebol. O problema são oportunidades. Sim, Ninguém conseguiu me ver assim, todo o meu talento, e por isso que nunca fui jogador profissional, não é? São oportunidades. Sim. São essas oportunidades que a gente vai ver hoje. Okay. Mas me diga uma coisa, Sim. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo, vamos pedir a presença de Deus aqui conosco? Vou orar. Onde você estiver aí, na sua casa, no seu celular, no seu carro, onde você estiver, se for possível, para um pouquinho para a gente pedir a presença de Deus aqui conosco. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos, ó Deus, a oportunidade de presenciar hoje, de participar deste momento especial com o pastor Bruno. Um momento, ouvir a história dele de conversão. Um milagre moderno, de alguém que saiu de um mundo totalmente diferente do mundo cristão, do mundo evangélico, para ser um ministro teu, Pai. Esteja conosco, use o pastor Bruno e esteja comigo também e com os nossos ouvintes e as pessoas que estarão assistindo. Amém. Amém. Pastor Bruno, sim. Como surgiu esse negócio? Primeiro, você morava onde? Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre, fiquei lá até 6 anos. Aí depois, mudança a Montenegro, cidade dos meus pais. Oportunidade de trabalho do meu pai. E aí a gente mudou para lá até as coisas começarem a... Na minha vida futebolística era na Vila que eu jogava lá. Lá na Vila Mundo Novo, em Taquara, nos campinhos lá, sem nem grama tinha, nem nada. Nós jogávamos, por isso que eu não fui visto, que nem eu te disse, né? Tô brincando. Como é que foi? Como é que surgiu o futebol? Então, como todo moleque, você vai jogando desde pequeno, no colégio, com os amigos e tal. Mas a coisa começou a ficar mais séria porque meu pai gostava muito de futebol e de alguma forma eu percebi que esse era um meio de haver uma conexão entre eu e ele. Então quando eu percebi que ao eu me interessar por futebol, isso fazia meu pai estar mais perto, isso ficou muito forte. E aí quando ele percebeu que eu tinha alguma habilidade, né, ele me levava às vezes para jogar com ele, chutando e tal, e aí ele disse que eu tinha uma boa agilidade, bom reflexo e tal, e aí eu botei na cabeça que eu ia ser jogador. Que posição tu jogava, né? Goleiro. Você era goleiro? Goleiro. E aí eu disse para ele, pai, quero ser jogador e quero ser goleiro. Só que para isso eu preciso ir para uma escolinha. E aí qual a tua idade? 8 anos. 8 anos. E aí meu pai me colocou na escolinha já, com 8 anos, e aí foi. Aí ia treinando, claro, a princípio é só o treino normal, né? Até que a idade foi passando. E aí com 13 anos...
um dia eu disse pro meu pai, aqui nessas escolinhas da cidade, em Montenegro não tem time profissional, né? Eu não vou ter futuro nenhum, então eu preciso ir para um lugar que me dê algum preparo melhor, tal. E aí Tu começou em Porto Alegre, tu só brincava como só menino. brincava, isso. Em Montenegro nas Montenegro escolinhas. a coisa virou Isso séria. Aí, com 13 anos, então, ali início de 87, que eu falei com o pai sobre a questão de ir para um time. E aí nós morávamos em Montenegro, mas meu pai trabalhava em São Leopoldo. Uhum. E aí então ele disse, em São Leopoldo tem o Aimoré, que é um time profissional, tem a escolinha, tem a base ali. E aí ele entrou em contato com eles, marcaram um dia para fazer teste lá. E aí no meu primeiro dia, e eu vou contar porque é fato, não é? Sim. Eu treinei um dia e no domingo eu era titular. Isso da base, né? Na base, sub-15. Eu tinha 13 anos, mas já estava no sub-15. Porque eu tinha 1,87 com 13 anos. Nossa. Então eu lembro quando o treinador me viu e ele achou, deve ter uns 15. E mesmo para 15 anos eu já era alto, né? Uhum. Aí quando ele viu que eu tinha 13 com 1,87, ele ficou impressionado assim. E eu fui muito bem no treino. Eu estava assim muito focado, eu sabia que era uma oportunidade única. E eu treinei tão bem que no domingo eu saí jogando como titular num amistoso. E ali eu fiquei como titular até o próximo passo que eu não quero correr na tua frente. Do Aimoré tu foi... Aí. Tu ficou no Aimoré, mas parece que tu foi para um outro time aí. Então, fui pro campeão de tudo. Um dos times do Rio Grande do Sul. Isso aqui é muito engraçado. Deixa eu ficar quieto aqui porque eu não vou me posicionar. Não, mas isso aqui é engraçado. Já disse tudo. Sim, é engraçado porque eu era gremista roxo. Sério? Roxo, nossa, Sério? 83, teu pai é gremista? Sim, 83, o Grêmio ganhou o Mundial. Alemão? Na rua para comemorar com bandeira, aquela coisa, desfile, aquele negócio todo, né? E aí, então, na transição de 87, 88, 87 joguei no Aimoré, aquele ano. E aí, quando começou 88, a minha irmã mais velha já morava em Porto Alegre, ela tinha ido para lá para trabalhar. Ela me liga numa segunda-feira, me dizendo que na 0 hora, estava anunciando testes no Inter. E na hora, minha reação... Na 0 hora? Na 0 hora, anunciando, olha, hoje, tal horário, quem nasceu no ano 73 tem a oportunidade de fazer teste no Inter, e ela me liga de manhã para me falar isso. Aí eu disse, mas o que tu tá me ligando? Falar em Inter. Aquilo para mim foi... Aí ela me deu uma dura, assim, ela disse, tu quer ser jogador ou torcedor? Porque jogador não tem que escolher onde vai jogar. Tem que ir onde tem oportunidade. Então a oportunidade é no Inter, é um time grande, tão grande quanto o Grêmio e tal. E aí, diante do argumento dela, eu vi que tinha lógica, aí eu peguei as informações, os detalhes, arrumei minhas coisas e peguei o ônibus sozinho para Porto Alegre. E aí cheguei lá, no Beira-Rio, 700 meninos da minha idade, Sério? nascidos em 73. Era um mar de gente na frente daquele estádio. Quando eu olhei, confesso que eu pensei assim, não tenho chance nenhuma aqui. Mas eu pensei, como eu já vim, pelo menos eu vou tentar, né? Isso nem é feito mais hoje, né? Não fazem mais, não tem mais. Hoje é mais por indicação. Eles têm os olheiros nas cidades, né? Então eles olham lá, e aí se eles veem um menino que se destaca, eles chamam para fazer um teste com um pouco mais de um nível de exigência maior, né? Mas aí fiz o teste, 20 minutinhos. Mas nem todos eram goleiros também, né? Não, assim, eram 50 goleiros desses. E aí tinha de todas as posições, né? Então eles iam formando, tu passava no vestiário, dava teu nome, tua posição, eles iam formando times aleatórios, e aí tu ficava esperando 20 minutos, para jogar 20 minutos, uma tarde inteira. Aquilo era 1 hora quando eu dei meu nome, 4 horas me chamaram. Fiquei sentado, olhando, os outros treinando. Aí o treinador chamou o time que eu iria jogar e o time adversário, e o interessante é que estava quase terminando os 20 minutos, o meu time era muito mais forte, apesar de ter sido formado aleatoriamente, ele era muito mais forte que o outro. Dava uma goleada, devia estar uns 8-0, e eu não tinha pego nenhuma vez na bola. E eu pensei, vou embora. Vai terminar aqui, porque terminava os 20 minutos, o treinador chamava para o meio e mandava assim, tu volta, amanhã o resto está dispensado. Pois eu imagino, né, que devia faltar 1 minuto para terminar, eles conseguiram armar um contra-ataque, e o camarada chutou assim da meia-lua, e a bola ia no ângulo, assim, eu voei de mão trocada, e botei ela para escanteio, e aí cobrou o escanteio, o treinador apitou, chamou nós para o meio, disse o goleiro e mais 1 ou 2 ali que jogaram, e mandou voltar. E ali eu fiquei para o segundo dia, e fiquei no terceiro, teve altura quarto. Também, né? Isso eu acho que pela idade, né? E aí o fato é que de segunda a sexta-feira, de 700 ficariam 28. Cada dia ia diminuindo,
significativamente o número, né? E aí, quando terminou o treino de quinta, o treinador reuniu, então devia ter uns 40, quinta-feira, ele disse, ó, amanhã é o último dia, e de vocês aqui 12 ainda vão embora, vão ficar 28. E nós estávamos em 5 goleiros, ele disse, dos goleiros, dos 5, 1 vai embora amanhã, e 4 ficam. E aí teve o treino de sexta, que era aquela noite? Cara, eu tava ansioso, assim, porque o detalhe, dos 5 goleiros que chegaram na sexta, 3 já eram do Inter. Eles já estavam ali há alguns anos, desde das escolinhas menores, como eu estava em outra cidade, eles estavam ali, então eles já tinham mais técnica, eles já estavam à frente. E eu e um menino de Giruá, uma cidade perto de Santo Ângelo, eram os novatos ali, e nós sabíamos que era entre nós dois, né? Interessante que a gente até criou uma amizade, ele era um cara bacana, assim, e aí no treino de sexta, a gente treinou, tudo certo, e quando saiu a lista definitiva, meu nome estava lá, eu fiquei entre os 4, e eu tenho certeza que foi a questão da altura. Ele devia ter 1,80, ele talvez pudesse até crescer um pouco, a gente tinha nessa E foi ele que época. saiu mesmo? Aí não, o treinador escolheu, eu, Sim, e mais Giruá os foi outros embora. 3, e esse Giruá acabou indo embora. Como é que era a vida lá dentro? Então, aí... A badalação, essas coisas todas. Diante dessa questão da aprovação, né, então eu já tive que levar uma documentação para o meu pai autorizar a morar na Concentração, lá no Beira-Rio. Né, então ali a minha vida... Você era católico? Nós éramos luteranos. Você era luterano? Luterano, isso. Então, aí o clube me mandou a documentação para meu pai assinar e tal, me liberando para morar, porque eu era menor de idade, né, então eu moraria na Concentração. Na Concentração morava em torno de 40 jogadores das diversas categorias, sub-20, sub-20, sub-17, sub-16, sub-15. A partir de sub-15 morava na Concentração. Antes não podia, né? Então, o morar lá foi uma experiência interessante, porque eu nunca tinha saído de casa, nunca tinha ficado longe dos pais. E quando descobriu que eu era gremista, isso também me atrapalhou um pouco, porque teve uma noite que meu pai colocou uma condição: tu vai, mas tu não pode abandonar os estudos. Porque se der uma lesão ou não der certo, tu tem que ter estudo para seguir em frente. Tá certo, né? né? Só que assim, nesse meio de futebol, e aí tu vai entender por que as entrevistas de jogador é tão difícil de você ouvir, dos 40 que moravam lá, só 7 estudavam. Nossa. Os outros todos pararam no 5º, 6º, 7º ano, porque pensavam assim, vou ganhar dinheiro, o que eu preciso estar estudando? Mas eu tinha essa questão que meu pai colocou como condição. E aí uma noite eu cheguei do colégio, em torno de 10h30 da noite, e a galera estava toda numa sala de start na Concentração, onde ficava a televisão, todo mundo com os colchões ali atirado, assistindo o jogo do Grêmio pela Supercopa. Era um campeonato que tinha nos anos 90, final dos anos 80 e início dos 90. E aí a gente chegava e tinha um lanche à noite. Né? O meu eles guardavam, porque eu vinha dar aula mais tarde, peguei meu lanche e sentei bem no fundo daquela sala. E o Grêmio fez um gol, era Grêmio e River Plate. E o Grêmio fez um gol e eu comemorei. E aí, rapaz, quando eu comemorei, todo mundo olhou pra trás, assim, os caras levantaram, me pegaram, me levaram pro banheiro, molharam os chinelos, me deram uma surra de chinelo, fiquei com marca de chinelo por todo lado. E disseram, aqui nunca mais tu vai comemorar um gol do Grêmio. E aí eu brinco que ali eu virei colorado. Deixa eu te perguntar, tu chegou a jogar no profissional? Então, não? Como é que... vamos lá. Então, aí, sub-15, sub-16, sub-17, aí vem o sub-20. Então, quando tu tá no sub-20, eles já começam a te testar em alguns momentos, num jogo no banco, né? Porque assim, eu peguei Tafarel, era o titular quando eu estava profissional, e depois ele foi para a Itália, aí teve um goleiro que não deu certo, chamado Maizena, ficou pouquinho e não emplacou, até porque a sombra, né, de substituir o Tafarel, e aí veio o Gato Fernandes, que foi o que ganhou o último título nacional do Brasil, que é a Copa do Brasil em 92. Né, então eu acompanhei, eu treinei muito com eles, tanto com o Tafarel quanto com o Fernandes, mas nunca joguei como titular do profissional. Treinava com eles, sim. E foi uma experiência extremamente gratificante. Pastor, a badalação é um negócio que mexe com a gente lá. Ser jogador do Internacional, do Grêmio, ser um profissional. Sim, todo lugar que chega, teu pai, eu imagino que... Sim, o pai acompanhava. Teu pai acompanhava e o filho era tudo, né? Sim, o pai ia onde eu fosse jogar, ele dava um jeito de poder ir, né? Então, quando tu ia, os jogos, principalmente no interior, assim, chegava o ônibus do Inter, assim, o pessoal
né? Para a cidade, né? É um negócio... Mas como tu tá naquele meio, aquilo é meio natural, assim, né? Para ti. Que nem hoje, olhando, estando de fora, a gente vê assim, puxa, como realmente as pessoas... Mas quando tu tá ali, aquilo faz parte da tua vida, né? Pastor, você estava num sonho de 95% dos meninos brasileiros. Sim. Jogar futebol profissionalmente, estar num grande clube. Sim. O que acontece para você voltar-se para as coisas espirituais? Então, isso aqui é muito legal, porque o Taffarel, ele era, naquele momento, eu estou falando de agora 88, 89, Sim. 90. Sim. Ele era o principal nome do Brasil, junto com o Romário, com o Bebeto. Sim, Eram sim. os 3 nomes que se destacavam ali. Por causa do Sai que é tua, Taffarel. Então, e esse cara estava ali, dia a dia, a gente conversava, treinava junto e tal. E então ele era uma figura muito marcante para mim. E ele era atleta de Cristo. Os Atletas de Cristo é um movimento interdenominacional, liderado pela Igreja Batista, mas que pessoas que vão para lá não necessariamente precisam mudar de religião ou se tornar batista para participar. É um culto ali, ninguém entra em questões doutrinárias, se louva a Deus, se faz uma reflexão sobre a palavra e tal, se aprende valores. E o Taffarel fazia parte disso. E ele era uma pessoa muito... E até hoje, né, quem convive com ele vê que ele é uma pessoa diferente, é um cara bacana, acessível, atencioso e tal. E eu relacionava de alguma forma isso, de ele ser um atleta de Cristo, e por isso ele era aquela pessoa. E eu quis isso pra mim. Eu pensei, puxa, eu quero ser que nem esse cara. Ele era o teu ídolo, né? Então, e aí eu comecei nas reuniões. E apesar de ter uma religião, como eu mencionei, né, de família, era luterano, e a gente sempre foi luterano praticante, mas eu comecei a participar, só que ali, nas reuniões, por incrível que pareça, mesmo que não entrasse em questões doutrinárias, mas foi ali que comecei a ter minha experiência com Deus, de fato, de ter uma relação pessoal com Deus. E quebrou muito preconceito, porque o luterano, ele, de alguma forma, ele por ser o precursor da reforma, então, mesmo sendo evangélico, ele tem um pouco de preconceito com os outros evangélicos. E eu tinha essa coisa assim, né, com outras linhas, né? E estar naquele meio junto com outros quebrou essas barreiras. E isso foi me abrindo, assim, a coisas novas que poderiam surgir. Então ali Deus de alguma forma estava preparando para o que viria a acontecer, que foi o divisor de águas na minha vida. E o que foi esse divisor de águas? Então, esse divisor de águas foi que no final de 92, quando termina os campeonatos, eu vou de férias para casa, e aí a minha mãe, com quem eu compartilhava a questão dos Atletas de Cristo, isso foi mexendo com ela também, no sentido que ela via como estava me fazendo bem esse convívio maior com a Bíblia. Ela acabou aceitando fazer um estudo bíblico, um comportor, fazendo a assinatura da revista Nosso Amiguinho. Sim. Ofereceu um estudo bíblico para ela, ela aceitou. E quando eu chego em casa de férias, como eu estava dizendo, ela... Só deixa eu... Vamos lá. Comportor é um pessoal que trabalha vendendo os livros de saúde, livros espirituais. Assim, numa linguagem bem simples, vendedor de livros. Não é da Casa Publicadora Brasileira. Ok. E aí, então, ela está fazendo o estudo, me convida para participar. Eu estou de férias em casa, ela diz, filho, lembra que eu falei que eu estou estudando a Bíblia, então eu queria que tu participasse comigo e tal. Aí eu disse, mãe, vou participar. Mas eu ainda estava, eu não sabia muito sobre exatamente a igreja que ela estava estudando, ela tinha me falado, adventistas, eu tentei buscar alguma coisa, sabia do sábado, mas eu tinha aqueles argumentos prontos já, né, que isso é coisa do judeu, do Velho Testamento, sei o quê. E como eu estava com o pé atrás, não sabia muito sobre a igreja, eu pensei, vou participar e se eu sentir que não é coisa boa, eu já vou dar um fim nesse negócio. Assim foi minha cabeça, né? Até porque a gente estava frequentando... Isso, eu já tinha mais base. Tinha base para isso, né? Só que, rapaz, quando chegou no estudo, assim, a maneira carinhosa como a instrutora me tratou, a mãe já tinha falado de mim para ela, e ela me cativou, assim. E aí... a gente começou a fazer o estudo ali, eu fui me interessando pelos temas, né? E à medida que o estudo ia transcorrendo, eu tinha um mês. Na verdade, é uma lição por semana, um estudo de 20 temas, só que eu só tinha um mês de férias. Depois eu voltaria, né? Mas naqueles estudos ali, vendo alguns temas de coisas que eu nunca tinha percebido na Bíblia, que me chamaram muita atenção, de alguma forma eu senti que Deus tinha um outro propósito para mim, para minha vida. E isso começou a mexer comigo, eu fui orando, e o fato é que
o grande milagre da história é que chegou um momento, quando faltava ali uns 2 dias para eu me reapresentar no Inter, Deus tirou de mim o desejo de continuar jogando. Quando eu conto isso, as pessoas ficam... Pá, mas não... eu vou te fazer uma pergunta que Sim. Nós tínhamos até pensado em algo diferente. O sábado teve a ver com isso? Sim, totalmente. Totalmente. Como é que foi isso? É porque ela apresentou... O meu primeiro estudo foi sobre o sábado. Imagina, eu caí de paraquedas ali, Sim. né? E eu tentei contra-argumentar, mas ela começou a me mostrar aspectos que, por exemplo, eu tinha aquela coisa que o sábado é para judeus. Só que ela me mostra o sábado na criação. E ela diz, aqui não tem judeu, não tem grego, não tem brasileiro, é uma humanidade. E aquele argumento assim foi... E aí você aprendeu do sábado, futebol sim. sábado, Isso, tudo sábado. eu relacionei com a questão. Como que foi, como foi a decisão de, tipo assim, o teu sonho da tua vida, em um mês, foi para o espaço, então. E você teve uma guinada completa. E ali a gente sabe que a ação do Espírito Santo, milagre moderno, tema do nosso, milagre moderno. Como foi isso? Compartilha, porque nós devemos ter amigos que estão, quem sabe, nesse momento tendo que tomar decisões, não só do sábado, mas de outras coisas na vida, quem sabe abandonar um vício, ler mais a Bíblia, orar mais, deixar o álcool, deixar cigarro, arrumar a sua vida matrimonial. Como é que foi isto? Então, como eu estava te falando, você tem já preconcepções sobre o assunto, né? Eu tinha um entendimento que eu achava que era suficiente para neutralizar essa questão do sábado, principalmente. Ela apresenta a lei de Deus, os 10 mandamentos, e aí está o 4º mandamento, que é o que diferia, vamos dizer assim, do restante. E eu tinha aquela ideia, assim, de que alguns textos no Novo Testamento falam da lei como sendo abolida ou não tendo mais valor, e você entende que a lei... os mandamentos, e não é, na verdade, quando o Novo Testamento fala de lei abolida, é lei cerimonial, que apontava para Jesus, quando ele realiza o sacrifício dele, aquelas leis perdem o sentido, mas jamais a lei moral é anulada, porque ela é o caráter de Deus. Então, quando eu entendi isso fez todo sentido. E aí chegou um momento que eu pensei assim, puxa, sabendo disso agora, como é que eu vou estar num sábado, num campo de futebol, num treino, numa viagem para jogos, sabendo que esse dia é o dia para adorar a Deus, é o dia para fazer o bem ao próximo, é um dia que Deus separou para a gente estar focado nas coisas espirituais. Então isso mexeu demais comigo. Bruno, como é que foi ir até o Inter e dizer não quero mais? Foi tenso. Como é que foi Ninguém isso? entendia. Porque assim, eu estou falando porque talvez algumas pessoas estejam passando por momentos difíceis, exatamente Ninguém assim. entendia. Ninguém entendia. E, claro, as pessoas sabiam que eu estava bem ligado a essa coisa espiritual. Porque já estava lá, né? Sim, já estava bem envolvido nisso. Mas, ao mesmo tempo, eles sabiam de quão intenso era o sonho de ser jogador e o quanto eu tinha me dedicado àquilo. Eu era conhecido como o que mais treinava de todos. Né? Eu tinha colegas que tinham uma habilidade natural e eu, para acompanhar eles, eu precisava me dedicar mais aos treinos. Né? Eu tinha colegas que não gostavam de treinar, mas eles tinham a facilidade, né, para aquilo. Mas eu era muito determinado e eles até diziam, cara, com a habilidade que eu tenho, se eu tivesse a vontade que tu tem, eu seria o melhor do mundo. Então eles admiravam isso. E de repente eu estava recuando, né, daquele sonho, que eles sabiam que era uma coisa muito forte em mim. E eu tentava explicar para eles que eu tinha estudado a Bíblia. Não, mas a gente também estuda e não está precisando parar. Eles, não, mas é que eu entendi uma coisa que até então eu não conhecia. E aí quando eu vi que eles acharam que eu estava fora da casinha, assim, eu parei de explicar e fui lá conversar com a direção para rescindir e tal. E eles também não entenderam. Quantos anos você Eu estava com tinha? 20. 20 anos. 20 anos. Estava na transição ali. Mas já não era um adolescente, né? Não, já é um adulto. E aí, você, 20 anos, sai deixa de ser jogador de futebol, não tinha uma profissão, imagino que não tinha, não é? Aí... Não sei se já estava fazendo faculdade ou não. Não, eu tinha... Terminado o ensino médio. Isso, e aí, qual é que foi o ponto mais desafiador? Falar pro meu pai dessa decisão. Porque meu pai tinha deixado claro que ele respeitava a questão de nós estarmos indo à igreja, mas que ele não fosse envolvido nisso. E só que quando eu comunico para ele, né, que eu ia parar de jogar, ele logo relaciona com a igreja. A igreja da minha mãe, ele diz, né? E ele, não, pai, tem a ver com a igreja da mãe, mas é a questão da Bíblia. A Bíblia está ali, claro, eu quero seguir o que está na Bíblia. A gente sempre aprendeu, vocês ensinaram para a gente que o que está na Bíblia é verdadeiro. E aí
Aí ele, tá, e o que tu vai fazer agora? Eu disse, isso realmente eu não sei, mas fica tranquilo que eu vou me virar. Eu sou pai, Então, eu imagino a cabeça dele. Então, só que aí o detalhe, assim, né, providência de Deus. O pai, até hoje, ele tem uma empresa em São Leopoldo, né? E aí quando ele se acalmou, assim, diante da novidade, da notícia ali, ele disse assim, tá, então eu vou te fazer uma proposta, como não tem nada em vista, eu estou precisando de alguém lá na empresa, tu trabalha lá, eu te dou, ele já sabia de algumas coisas que a gente estava estudando, né, te dou o sábado livre, tu me ajuda, eu te ajudo, tu fica aqui em casa, despesa livre e tal, e trabalha comigo. Eu disse, fechado, resolvido. Você foi para a igreja de Montenegro. Montenegro, como é que foi o envolvimento com a igreja? Então, eu confesso que no início, até eu conseguir a mudança foi muito grande. A mudança de realidade, de vida, foi um choque muito grande para mim. Eu estava acostumado a uma vida onde você está em evidência e de repente você cai no anonimato. O emprego que eu peguei era um emprego simples. Então eu fui bem provado. O clube me ligando, dizendo, cara, volta, a gente está precisando de ti. Era uma pressão, meu pai mesmo disse, o treinador ligando. E eles têm certeza que essa é a tua decisão e tal, não é e tal. E eu tive uma fase assim, onde eu estava com dificuldade de conseguir me integrar com a igreja. E aí acontece uma coisa que foi muito importante. Na época eu estava, porque assim, como jogador, a questão de namorados não era problema. E de repente eu venho para a igreja e isso mudou, porque é uma outra realidade, são outros valores e tal, e eu estava com dificuldade em relação a meninas na igreja, assim, eu não me interessava muito, achava elas muito certinhas, assim, e tal. E eu orei sobre isso, e a resposta de Deus foi a Luciana, e quando eu comecei a namorar a Luciana, que é minha esposa, que era uma moça de que era uma moça de berço, que tinha uma base espiritual muito forte e tal, aquilo foi onde deu a virada da chave, porque aí ela me ajudou a me encontrar na igreja. Aí eu tinha essa questão sentimental resolvida, e aí pude focar na parte espiritual, e quando a gente começa a namorar, então, aí eu começo a me envolver, de fato, com a igreja. Teve alguma função na igreja, né? Sim, logo, primeira coisa, secretário da Escola Sabatina, foi o meu primeiro cargo. Aí depois diácono, e aí o cargo, assim, que eu me identifiquei demais foi Ministério Pessoal. Ali foi onde eu me encontrei mesmo, assim, na igreja. Aí depois vem o ancianato, é um processo, né? Você chegou a ser ancião. Sim, e aí... E como é que foi desta transição de jogador profissional, agora namorando a Lu, e teológico? Então, aí depois de 3 anos de casado, com 2 anos de igreja me casei. 2 anos como adventista me casei. E aí com 3 anos de casado, começou a vir aquele sentimento assim de que, por quê? Aqui tem a questão, eu não conseguia me firmar no profissional, eu fazia porque tinha que fazer, mas não tinha prazer nenhum, e mesmo a empresa sendo meu pai, que eu podia pensar assim, puxa, um dia eu vou assumir, eu não tinha isso não me motivava, não tinha essa pretensão, não me via naquilo ali, e o que me dava prazer eram as coisas da igreja, onde eu me realizava era ali, e até meu pai um dia disse, cara, tu tem que fazer uma coisa que vai se dedicar só para a igreja. E as pessoas nesse tempo comentando, pregação, tu é missionário, nunca pensou e tal, né? E aí eu pensei, será mesmo? E comecei a orar sobre isso. E aí resolvi fazer o vestibular e coloquei como condição, Senhor, se eu passar, eu vou entender que é esse o plano. Porque Deus estava muito tempo sem estudar, então não me preparei, não fiquei estudando, eu simplesmente me inscrevi e fui, passei, e aí entendi que era o chamado, Bahia, e aí fui... Aonde tu ouviu falar no Gaúcho? Então, cheguei lá, todo mundo, quando souberam que era do Rio Grande do Sul, conheceu o Gaúcho, melhor... Olha que tu vai falar. Não, o melhor jogador aqui do... E eu disse, não sei quem é. E aí, no fim, quando me formo, comecei em Gramado, né? Mas aí o segundo distrito meu é justamente lá com a tua família, né? E aí mas nessa altura eu já te conhecia. Olha porque só. a gente começou a trabalhar junto. Hoje você é secretário da... Secretário ministerial. Secretário ministerial da Associação Norte do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. É isso aí. Qual é a tua função? Então, eu cuido dos pastores, né? O ministerial, quando me apresenta na igreja, diz, é o pastor dos pastores, você dá um peso danado, né? Pastor dos pastores. Então, minha função é dar esse apoio, esse suporte às famílias pastorais, né? Junto com a professora Débora, que cuida da parte das esposas, eu cuido dos pastores.
E também sou do Ministério da Família, então tenho a função de cuidar dessa coisa preciosa que são as famílias da igreja. Eu cuido do Ministério do Homem, Ministério do Idoso, e na função ministerial também cuido do ancianato e do diaconato. Você vai estar conosco em setembro, ali em Esteio, não é? O que nós vamos ter lá em setembro? Então, a gente vai ter uma semana especial lá, onde a gente vai falando sobre milagres modernos. Olha, vai ser muito legal a gente poder o milagre que ocorreu na sua vida, sim, não é? Então, trazendo para os milagres de Jesus e as coisas que ocorrem nos dias de hoje. Então, e eu creio muito nisso porque... A partir do dia 21 de setembro, na Igreja Central de Esteio, pastor Bruno, não é, estará conosco lá. A partir do dia 21, 20 é sábado, 21 domingo, às 19h30, ele estará lá. E aqui está o convite para você que quiser ouvir um pouco mais desta história, mas mais do que isso, ouvir mensagens de alguém que foi tirado de um lugar impensável nos dias de hoje para ser um ministro do Senhor. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida também. Pastor Bruno, valeu a pena, e se valeu a pena, deixe uma mensagem para os nossos amigos que estão, os amigos do nosso Olhar Bíblico. Pode pegar sua Bíblia, pode falar para aquela câmera ali e converse um pouquinho, fazendo fechamento deste momento. Tem um texto que ele traduz muito do que aconteceu na minha vida, e eu queria compartilhar com você que está nos assistindo. Provérbios 16, verso 1, é um texto conhecido, e ele diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, a gente estabelece metas, sonhos, objetivos para a vida da gente, e é importante, e eu diria que é essencial a gente ter isso, é imprescindível para a vida da gente, nós temos objetivos, e a gente tem liberdade de estabelecer a meta que a gente quiser. Mas quando a gente começa a submeter a nossa vida a Deus, a gente entende que Ele tem um propósito maior para a gente vai perceber que em algum momento talvez Ele redirecione esses objetivos que a gente tem. E comigo foi assim, eu queria ser um jogador de futebol, Deus me deu esse direito de ter um plano, mas à medida que eu fui conhecendo mais Ele, eu entendi que o plano dele era outro. E conforme você ouviu a nossa conversa aqui, me tornei pastor da Igreja Adventista. Então, talvez você tenha um plano, esteja tentando estabelecer ele na sua vida, e às vezes as coisas não estão fluindo. De repente é hora de pensar, de orar, e entender que de repente Deus tem um outro propósito para ti, alguma coisa que realmente você vai se realizar, algo que vai fazer diferença na vida dos outros. Eu acho que isso é o mais bacana. Por exemplo, como jogador, eu realizaria algo que seria um entretenimento para muita gente, mas o que eu faço hoje é muito maior do que isso. Tem a ver com salvação, tem a ver com a eternidade, tem a ver com mudança da vida das pessoas. Então, o importante é a gente descobrir o plano que Deus realmente tem para nós, que certamente vai ser melhor do que os nossos. Que Deus te abençoe e que os teus sonhos sejam também os sonhos de Deus para a tua vida. Eu estava ouvindo testemunho aqui, a vida do pastor Bruno, e lembrando de alguns fatos especiais da minha vida também, que até onde eu cheguei. Mas eu tenho certeza que você, onde você está, ao assistir esse podcast, ao escutar, seja a forma como você usou, eu tenho certeza que você já alcançou objetivos, mas eu quero dizer que Deus, os sonhos de Deus para você são maiores do que os seus sonhos. E milagres modernos acontecem na vida do pastor Bruno e vão continuar acontecendo na sua vida. Eu gosto muito de uma frase que diz: deixe Deus ser Deus. O pastor Bruno deixou, e hoje ele é o ministro do Senhor. Deixe Deus ser Deus na sua vida, porque Ele tem grandes coisas especiais na sua vida familiar, profissional e principalmente espiritual. Pastor Bruno, obrigado por estar aqui com a gente. Foi um prazer muito grande. Muito bom estar com um amigo é mais fácil, não é bem mais fácil. Sim. Ora para nós? Com certeza. Ora pelos nossos amigos que estão assistindo esse momento especial. Vamos orar então? Feche os olhos, por favor. Bom Deus, obrigado por esses momentos aqui onde o Senhor permite que compartilhemos experiências que o Senhor permitiu que acontecesse na nossa vida, mas a maior delas foi te conhecer, escolher te servir, e que assim o Senhor esteja presente na vida de cada pessoa que está nos assistindo, dirigindo suas vidas também,
e que possamos ter a certeza de que, estando contigo, nós estaremos seguros e mais felizes. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Este foi o nosso Olhar Bíblico de hoje, Milagres Modernos. Quero fazer um pedido para você. Se inscreva no nosso canal do YouTube, no Instagram, divulguem esses vídeos. Não é monetizado, ninguém vai ganhar valor monetário por isso, mas você vai estar ajudando a pregar o Evangelho, levando esta mensagem de hoje para pessoas que, quem sabe, estão aflitos, preocupados com algumas coisas na vida. Se inscreva no nosso canal, dá um like aí para o YouTube ver que esse nosso assunto, que os nossos temas aqui são relevantes, e que Deus abençoe você e a sua família, e até a próxima.